Meu nome é Valdinei, né, que eu já falei. Trabalho na Unesp, só que esse daqui não é um trabalho, não está sendo feito pela Unesp, né, é um trabalho pessoal, e o título é OpenFlow at Home. É uma pena o professor Lopes não estar aqui, né, porque o tema desse RSA é Smart Networks, em breve um laboratório perto de você, e eu queria perguntar para ele, né, se eu entendi direito o espírito da coisa, né. Essa daqui é a agenda minha, né, sobre o que eu vou falar. E OpenFlow at Home, o que é, né? Sobre o que é esse projeto. O objetivo dele, né, é levar OpenFlow SDN para o ambiente residencial, vendo em como que isso se encaixa dentro de um ambiente residencial. A gente vê muitas palestras, conversa muito, discute muito sobre a aplicação de SDN em ambiente corporativo, né? Mas não é muito comum você ouvir falar de OpenFlow SDN no ambiente residencial. E um dos objetivos, né, primeiro, é fazer as tarefas comuns que nós temos dentro de uma residência e procurar inovações, né, no uso do OpenFlow e SDN dessa nossa rede. Qual que é a motivação, né? O que me levou a fazer isso, né? O que eu tomei, né? Primeiro, a aposta no OpenFlow como tecnologia do futuro, isso incluindo o usuário final, particularmente uma simpatia pelo SDN, em especial o OpenFlow. No segundo RSA, teve uma palestra do professor Fábio Verde da UFSCar, ele está por aqui em algum lugar. Está aqui na frente aqui. Com o título Gerenciamento de Redes Domésticas usando o OpenFlow. Essa foi a primeira vez que eu ouvi falar de OpenFlow SDN em ambiente residencial. Até então estava preocupado só com a rede da Unesp, né, onde que a gente pode colocar isso, o que a gente pode fazer. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de OpenFlow SDN e ambiente residencial. E eu fiquei muito interessado e entrei em contato com ele brevemente depois e resolvi pôr em prática. E outra motivação aqui é fomentar o estudo de SDN e OpenFlow, né? Muitas vezes a gente tem o interesse de estar interessado, mas falta ideia, né? Onde que eu vou aplicar isso? O que eu vou fazer? Por onde eu posso começar, né? Então, um ambiente de testes, né? Como justificando o título aqui, a minha casa, né? A rede da minha casa que está sendo a cobaia. E é uma rede comum hoje em dia, né? É comum você ter na sua casa, né? Conexão com a internet, né? O equipamento que a operadora te fornece para oferecer o acesso. 2 PC desktop, tablet, smartphone, Xbox. E nessa rede aqui eu coloquei destacado um router Access Point TP-Link, que esse é o equipamento que será usado para fazer o teste, né? E também, né, eu estou falando de OpenFlow, né? Então eu preciso de ter um equipamento que fale OpenFlow e preciso de ter um controlador. Então tem a internet, né, o equipamento da operadora, o TP-Link, e aí eu tenho smartphone, tablet, Xbox. Os que têm o símbolo de wireless ali estão conectados via wireless, os outros equipamentos estão cabeados, eu não indiquei. E o controlador foi instalado, ele está sendo um dos desktop. Está com VirtualBox e nele foi instalado um Debian para eu utilizar como controlador. O TP-Link, ele é o elemento central da rede. O controlador também, né, tão importante quanto ele, mas eu acredito que o equipamento aqui é o mais importante no teste. As características dele, né, tem 4 portas gigabit, ele é um access point também, funcionando nas bandas BGN, e a principal característica dele
no nosso caso aqui, é que ele permite utilizar o OpenWRT como firmware, né? E no nosso caso a gente usa um OpenWRT compilada já com o OpenFlow. Configuração, né? Então, aqui vou falar brevemente da parte da configuração, né? Então, criação de uma máquina virtual para execução do POX, controlador que eu escolhi foi o POX, utilizado VirtualBox. A máquina é bem simples, é um Debian 6, 4 GB de HD, 512 de memória, HD está até muito aqui ainda, se eu tivesse deixado com 2 GB não teria faltado espaço. Você criando a máquina virtual, né? Um próximo passo seria fazer o upgrade do firmware do TP-Link. Você compra ele vem com o firmware de fábrica, então você tem que fazer a atualização. É um processo bem simples. E temos não tão simples, é a parte de configuração do TP-Link, né? Para quem trabalha na área de redes, o conceito de configuração das portas, como que funciona ou não funciona, é um pouco diferente, então dá um pouquinho de trabalho. Eu não abordei aqui a parte especificamente da configuração, mas coloquei um blog, né, os passos a passo, bem detalhado do que está sendo feito, né? Então, quem quiser conferir a parte da configuração para, sei lá, replicar, quiser colaborar também, sdnbrasil.com, né? E testes realizados até agora. Primeiro, coloquei a máquina virtual, atualizei, configurei o TP-Link e, basicamente, fiz um switching de camada 2, bem básico o teste, tanto para clientes cabeados como para clientes wireless. Então, eu consigo identificar cada cliente isoladamente. Os cabeados vai estar em uma porta específica e os clientes wireless todos aparecem em uma porta, mas ainda assim eu consigo fazer a distinção por MAC, por IP. Fiz alguns testes, né, com filtragem, um firewall básico e também uma inserção de fluxos proativa, né? O que seria? O equipamento ligou, se conectou no controlador, independente de ter demanda de fluxos, ele já insere alguns fluxos. Isso é interessante no caso do firewall, por exemplo, né? Até agora, os testes foram bem básicos, mas mais por um fator tempo mesmo, né? Isso daí é final de semana, quando você tem algum tempo, então fica um pouco limitado, infelizmente. Mesmo tendo feito pouco, né, com relação a testes, ideias na cabeça pipoca, né? Você conversa com um, com o outro, aí vai aumentando. Então, depois de colocar para funcionar, o que eu queria fazer, né? Qual que é a minha ideia? Fazer alguma aplicação tipo o Parental Control. Não simplesmente vou lá e coloco source tal, destino tal site bloqueado, né? Mas colocar alguma inteligência nesse mecanismo. Uma ideia que eu tinha pensado aqui, simples a princípio, o Xbox tem que ser desligado todo dia às 9 horas, por exemplo. O PC do meu filho, por exemplo, não pode acessar a internet também depois das 9. Isso seria o simples. O mais inteligente um pouquinho seria, ele bloqueia, mas se o computador, o Xbox, continuar ligado após esse horário, ele, sei lá, atribui um score e no outro dia, a partir das 7 da noite, já não pode mais acessar a internet. Por quê? Porque ontem você não acessou depois das 9, mas ficou com ele ligado até 1 hora da manhã, né? Então, pensar e ir fazendo. Outra ideia, essa daqui foi foi na mail list do Outflow. Eu entrei para ler o que tinha de novidades e aí eu peguei uma discussão lá, o pessoal falando de
um setup parecido com o meu, né? Mais equipamentos, e eles rodando Outflow. Eu olhei aquilo, fiquei... Os olhinhos começaram a piscar já, né? Mas é uma ideia para fazer. Outra ideia aqui que eu penso também é VPN. Eu sei que hoje todos, smartphone, tablet, computador, tudo tem a possibilidade de você criar uma VPN, mas a ideia aqui seria isso estar no controlador. Normalmente, quando a VPN serve para acessos, você está na sua casa, você precisa acessar um serviço na empresa, então você habilita a VPN e acessa o serviço que você quer. Normalmente é um acesso determinado já. Então, aí qual que seria a desvantagem? Eu estou na minha máquina, eu quero acessar um serviço lá, eu conecto minha máquina na VPN, acesso, aí eu saio, algum colega chamou, não sei o que, eu saio, estou com o celular no bolso, quero continuar vendo, eu tenho que me conectar de novo. A ideia seria ter isso já no controlador. Ele, na hora que, a partir do momento que eu fizer um acesso ao serviço que só seria acessível via VPN, ele estabelece a VPN e meu pacote, né, no caso, iria via o túnel. Tem que também pensar, sentar, começar a fazer, ver os problemas. Ideia essa daqui é completamente necessário, né? Uma Graphical User Interface. Hoje é legal pra caramba. Eu tenho uma ideia nova, sento lá na frente do computador, abro o Pox, a aplicação que eu estou trabalhando, começo a escrever algum código. Mas para manutenção disso diária, comprei um novo celular, saiu o Xbox novo agora, já comprei um novo também, preciso de colocar ele na minha rede, né? Aí não é tão interessante, né, eu pensar que eu tenho que ir lá e editar um arquivo texto para atualizar o meu controlador. Então, acho que uma interface gráfica aqui, onde que eu possa cadastrar as máquinas da forma mais simples possível, é fundamental isso aqui. Testar novos dispositivos. Eu estou testando o WR1043, mas temos outros equipamentos TP-Link que suportam o upgrade do firmware. Temos, na apresentação do Verge também, eu vi que tem alguns outros projetos com MikroTik que suportam OpenWRT também. Então a ideia é testar novos dispositivos. E interrogação, conforme a gente vai conversando, vai fazendo pesquisa, você vai descobrindo que outras ideias, e aí você vai absorvendo e colocando no seu roadmap caseiro aí para tentar fazer, né? Essa é a ideia. As impressões do que eu fiz até agora, né? Então, primeiro, a máquina virtual. Essa é a primeira aqui que vem. A VM é perfeita para testes, mas eu, na minha opinião, colocaria ela como impraticável o uso de VM em um ambiente real. Eu não vejo como isso para o usuário final, você colocar isso, você vai ter que executar uma VM sem cabimento, né? Então aí a gente tem surge outras perguntas, né? Aonde que eu vou colocar o meu controlador, né? Vou escolher um dos meus equipamentos OpenFlow Enable e colocar o controller embutido? É uma possibilidade, mas é prática? Colocar na nuvem? Colocar minha aplicação, meu controlador na nuvem? Os equipamentos acessam ela, a aplicação que vai estar na nuvem? Não sei, também é questão de fazer testes e colocar, testar, né? Na operadora também é outra possibilidade também, né? A própria operadora, como um serviço agregado, entregar equipamentos OpenFlow Enabled, né? Levando SDN para casa do usuário como um serviço agregado. Também é uma possibilidade, não sei. Em casa está funcionando perfeitamente a máquina virtual, mas não dá para deixar a máquina ligada 24 horas, né? Sempre, 24/7.
Então a pergunta é, onde que fica? Sobre o equipamento. Esse específico que eu testei é muito robusto, tem aproximadamente um mês que eu coloquei isso no ar, funcionando com aqueles testes básicos, sem problema nenhum. Em teste, querendo ver mesmo o número de fluxos, eu já abri várias janelas do YouTube de uma vez só, abri cliente torrent, e ele chegou a aproximadamente 2.000 fluxos na flow table do equipamento. Não testei, não foi a exaustão, né? Acredito que ele possa mais, mas 2.000 já é um número suficiente de fluxos para isso não ser um gargalo para alguma aplicação que você queira fazer. Custo acessível também é uma característica dele. Esse equipamento eu acho que custou na faixa de R$200, é isso mais ou menos. Então, acho que é um custo acessível para você fazer um laboratório. E agora, pensando nesse teste que eu estou fazendo como um usuário, né? E o Kiko, né? E o que eu tenho a ver com isso? Open o quê? SDN, o que é isso? É impraticável, né? É um problema, eu acho que maior do que você ter ideias interessantes para implementar. Eu acho que o maior desafio vai ser você tentar levar SDN para casa de um usuário e com um nível de abstração muito grande. Hoje, a maioria dos usuários não tem ideia do que acontece na rede dele, não sabem que precisam de endereço IP, só sabem ligar o computador, acessar o Google e pronto. Então, eu acho que soluções, né, na área de home networking necessariamente vai ter que ter um alto nível de abstração, né? Qualquer ideia, por melhor que seja, né, tem que ser transparente para o usuário final. Então, apresentação simples, rápida. Todo mundo querendo almoçar já, né? Tem mais uma ainda. Pessoal, dúvidas, sugestões? Crítica? Alguma pergunta, pessoal? Marcos. Bom, antes de tudo, parabéns pela brincadeira aí. É gostoso pra caramba. Acho que essa é uma área que tem futuro muito grande, pelo que a gente já andou conversando com algumas empresas. E minha sugestão eu não sei exatamente qual TP-Link você tem, mas tem um modelo que a gente usou lá no CPQD, a gente conseguiu colocar o OpenFlow 1.3 nele. Hoje, com esse OpenFlow 1.3 e nesse equipamento a gente consegue armazenar até 10.000 fluxos, o que é mais do que suficiente para qualquer casa. E a gente consegue uma vazão hoje, ainda dá para otimizar, de 200 megabits por segundo. E ele tem a grande vantagem, o OpenFlow 1.3, é de você poder trabalhar com coisas de QoS, fazer a questão do metering, que você não tem nas outras versões do OpenFlow. E acho que isso vai fazer uma grande diferença. Então, fica a sugestão. O código está disponível open source no GitHub, só baixar. Acho que vale a pena. Pode ficar tranquilo que isso daí é uma ideia que eu quero fazer mesmo. Eu conversei com o Christian, foi no SBRC, acho que deve ter uns 10 dias mais ou menos. Deve ter uns 10 dias. 10 dias. E foi lá que eu fiquei sabendo que o CPQD, conhecendo, né, um pouquinho mais detalhadamente, que o CPQD também tem trabalhos em cima dessa área. E sem dúvida que o 1.3 eu vou entrar em contato com vocês para atualizar, porque hoje eu estou no OpenFlow 1.0, que tem várias limitações, e o 1.3 permite muito mais coisas, né? QoS, por exemplo,
Com relação à banda, eu só testei comunicação para fora, eu não me ative a testar entre máquinas, mas não tive problemas nos 10 megas com a net, não tive nenhum problema. Eu esqueci mesmo, passou despercebido testar a comunicação entre uma máquina com outra e ver o volume de tráfego que eu consigo. Mais uma última perguntinha aqui. Eu também gostaria de parabenizar pela iniciativa. Talvez parte me interessa. E também eu gostaria de dar uma sugestão. Não sei porque eu já trabalho com isso em outras coisas. Você falou da questão do usuário, tem um equipamento ligado o tempo todo. Eu uso para algumas outras coisas uma plaquinha chamada Raspberry. Não sei se você conhece. A Raspberry, você põe um cartão SD com Linux, um cartão de 2 GB no mínimo, mas pode ser de 4. E ele tem interface para vídeo, para rede. Eu não sei, de repente você põe isso, integra isso numa caixinha, ele pode ficar ligado o tempo todo, uma fontezinha pequenininha. Não sei, talvez seria uma boa brincadeira que eu vou começar a fazer e a gente troca uma ideia depois aí, porque eu acho que seria uma excelente maneira. Só não sei a questão do OpenFlow, né, e isso nele, porque realmente até o momento eu não trabalhei. Mas eu acho que seria uma boa iniciativa também dar uma brincada com isso. Não deu para fazer algumas atualizações da apresentação essa semana, né, que evoluiu bastante o assunto essa semana, mas por um acaso, acho que foi domingo que eu li alguma coisa sobre o Raspberry mesmo, e fiquei interessado, porque minha máquina fica ligada 24%, ficava, né, queimou a fonte. É sério, não tô brincando não. Inclusive tinha a parte de performance que eu falei para vocês, eu tirei uns print screen, eu ia anexar, eu ia colocar na apresentação, não deu, né? A máquina tá na parada. Então eu vou procurar mesmo. Eu já tenho Raspberry, como eu disse, eu uso para outras coisas, para a parte de controle de robôs e tal, mas eu vou fazer um outro cartãozinho SD e vou dar uma brincada, daí eu te dou um retorno disso. Mas de qualquer forma, parabéns. Só complementando um pouquinho, eu estava conversando por cima ali no começo da reunião, já tem rumores, inclusive, de que a própria Google, no Android, já está embutindo SDN. Peguei a notícia agora ali, não deu nem tempo de ler, porque o Salvador comentou, aí eu fiz uma busca ali rapidinho, abri, agora, né, com as outras palestras, não deu para ler atentamente, mas a própria Google já tem interesse nessa área. Então, por mais que pareça né, acaba sendo uma brincadeira minha, tem muito trabalho sério por trás dela. Vamos ver o que a gente consegue contribuir. RSA2, eu levantei um problema que eu imaginava que eu iria ter, que era o meu aluno de graduação, que era bolsista FAPESP, abandonar o projeto. E ele abandonou. Ele foi fazer estágio, começou a ganhar dinheiro e falou que isso aí, eu quero ganhar dinheiro. Então eu fico muito, muito feliz em ver que você está continuando. E o que ele falou lá do Raspberry Pi, a gente tem o Raspberry Pi. Então você levantou algo bem interessante, que é algo que eu também estou para fazer. E em relação a isso, eu deixo aqui aberto que eu estou em busca de parcerias, porque o projeto está lá parado. Eu tenho todo o hardware, quem quer fazer uma dissertação de mestrado lá comigo nessa área, eu estou aceitando, tá? Porque o hardware está lá, eu tenho microtik, tenho equipamentos e a gente está em busca de recursos humanos. Tá? Então eu precisava falar isso. Mais uma da conversa com o Christian, aí ele mandou para mim uma apresentação que ele fez no IWT, tem nas referências depois, eu infelizmente não consegui absorver nada da apresentação dele aqui, mas eu achei muito show de bola lá, foi o termo que ele usou para se referenciar, né, tudo isso aqui, né, que seria SDHN, né, Software Defined Home Networking. Ele falou também, eu falei, nossa, é mesmo, né? SDHN. Achei muito interessante. Também está nas referências. Tá legal. Então vamos agradecer ao Obrigado, Odinei. gente.